O Organista de Roma, uma parábola de Diógenes Oliveira. Esta obra faz parte da série Os Livros de Melquisedeque. Conta a lenda que havia em Roma, no templo de Mitra, um órgão que soava todos os domingos ao meio-dia num culto em adoração ao sol. Judeus e cristãos abominavam esse instrumento musical, cujos tubos, no insulto ao Eterno, haviam sido moldados com ouro proveniente do Templo de Jerusalém. Com o crescimento do cristianismo, o culto a Mitra foi se arrefecendo, fazendo silenciar aos poucos os sons do magnífico órgão. Quando o domínio romano passou para as mãos dos cristãos, realizou-se um grande concurso musical na busca de um organista que fosse capaz de devolver ao órgão de Roma seus dias de glória. Só que desta vez, em cultos de adoração ao Cristo, o Sol da Justiça. Triunfou no concurso Anna Marklein, uma talentosa jovem oriunda da cidade de Laodiceia, rica província romana situada na costa oeste da Ásia Menor. Além de tocar o órgão, foi confiado a Ana o dever de instruir aquele que haveria de sucedê-la. Para tanto, foram selecionados 7 talentosos rapazes que passaram a ter suas aulas de música ali no antigo templo de Mitra, que situava-se ao ocidente de Roma. Não demorou para que se destacasse entre os alunos Emanuel ben Micael, um jovem muito atraente e talentoso proveniente de Arona, cidade situada ao norte da Itália, na região dos Alpes. Cristão de origem judaica, Emanuel se esforçava em ser o melhor, com vistas a alcançar honras não para si, mas para seu povo que jazia disperso e perseguido. Enquanto treinava horas a fio naquele órgão, enchendo com sua música aqueles tubos edificados com o ouro de Jerusalém, Emanuel orava em secreto, pedindo ao Eterno que fizesse raiar para as nações o alvorecer, trazendo a justiça e a paz prometidos para os dias messiânicos. E aconteceu que, ao fim de 7 anos, Anna Marklein convocou a nobreza de Roma para o recital de seus alunos. Com um propósito velado, Ana fez com que Emanuel fosse o quarto a se apresentar. Não fora no 4º dia que o sol mostrara o seu rosto, conforme o relato do Gênesis? Não fora aquele templo edificado em honra ao sol? Não foi somente por ser o melhor aluno que Ana fez com que Emanuel fosse o quarto a se apresentar, mas pelo fato desse atraente jovem haver se tornado para ela num verdadeiro sol. E se deu como Ana esperava, pois Emanuel ben Micael foi aclamado pela nobreza de Roma ali reunida como um herói, pelos sons e melodias que conseguia extrair do órgão de Roma. Ao fim das aclamações, Anna Marklein se dirigiu ao órgão, onde, pedindo silêncio, anunciou que haveria de homenagear naquele momento uma pessoa muito especial. Sem essa pessoa, dizia Ana, meus alunos não teriam se elevado ao nível de mestres. Essa pessoa, apesar de sua importância, concluiu Ana, jamais foi vista nesse templo. Estaria Ana a falar de Deus? Enquanto faziam conjecturas sobre tão nobre pessoa, Ana se assentou ao órgão e passou a tocar uma melodia triunfal. Os sons ribombavam em cascatas, combinando com as luzes que despejavam dos dourados castiçais, quando o órgão de súbito silenciou. Um murmúrio perpassou a plateia, quando notaram que Ana, a despeito do silêncio que abatera sobre os gigantescos tubos de ouro, continuava a premir as teclas no empenho de seu papel. Ao fim de minutos que pareceram uma eternidade, Ana se colocou de pé, mas em lugar das costumeiras aclamações, somente se ouvia murmúrios de interrogação. Com voz expressiva de reconhecimento e gratidão, Ana convidou a se colocar do seu lado a pessoa a quem desejava honrar. Diante da plateia atônita,
Surgiu então a figura de Ibrahim Sued, o velho ismaelita que se ocupava do fole do órgão, instalado no escuro porão do templo. Estava esclarecida a razão do órgão haver silenciado no meio da execução, pois para galgar a estreita escada em caracol, Ibrahim tivera de interromper seu trabalho braçal. Querendo demonstrar para a plateia o quanto custara ao herói a formação daqueles alunos, bem como toda a música desfrutada naqueles 7 anos pela nobreza de Roma, Ana pediu que Ibrahim abrisse os braços e as palmas das mãos, para que vissem os calos de seu sofrimento. Seu gesto, contudo, em vez de despertar compaixão, incendiou a fúria dos maiorais do templo que, chamando-o de blasfemador, baniram-no para o porão, onde sob açoites o fizeram jurar de que jamais voltaria a galgar os degraus da escada em caracol. Quanto a Ana Marclane, foi despedida de seu posto, vindo Emanuel ben Micael a ocupar o honrado papel de organista de Roma, após ser advertido a jamais repetir o erro de sua professora. Emanuel, que sofrera naqueles anos ao fazer soar aqueles tubos moldados no ouro que um dia brilhara no templo de Jerusalém, sofria agora por Ana e por saber que a música ali no templo era fruto de tantos padecimentos por parte de Ibrahim. Não lhe saía da lembrança suas mãos marcadas pelo sofrimento e o olhar de cordeiro com o qual fitou seus ofensores. No intento de proporcionar descanso a Ibrahim, Emanuel pensou em propor aos senhores do templo o emprego de um instrumento musical que dispensasse esforço escravo. Sondava por um instrumento que fosse digno das honras do templo de Roma, quando se lembrou do alaúde, instrumento do qual nascera a vihuela. Não pertencera ele em distante passado às orquestras do templo de Jerusalém? Não compusera para ele o rei Davi numerosos salmos? Esperançoso dessa conquista, Emanuel se avistou com os maiorais do templo. Sem confessar-lhe seu objetivo secreto, que era trazer alívio para Ibrahim, o organista de Roma falou-lhes da possibilidade de empregarem o alaúde nos cultos de adoração. Seu pedido, contudo, encontrou fortes resistências. Primeiro alegaram que o órgão, reconhecido pela cristandade como rei dos instrumentos musicais, já se encontrava desde há muito coroado no templo de Roma. Emanuel contra-argumentou, afirmando que todo rei necessita de uma rainha, posição que poderia muito bem ser ocupada por uma vihuela. Os senhores do templo mencionaram então o caráter profano da vihuela. Emanuel elaborava em seus pensamentos uma defesa para a vihuela quando seus olhos pousaram numa pintura em alto relevo, onde Apolo, o deus grego da música, transformado no rei Davi por ocasião da reforma do templo, empunhava um alaúde. Quando Emanuel mostrou-lhes a gravura, os senhores do templo se renderam. Todavia, impuseram uma condição, pois para que fosse coroada como rainha ao lado do órgão, a vihuela ou alaúde deveria demonstrar essa dignidade. Tal triunfo, contudo, iria depender da competência de Emanuel, ou músico de quem se esperava tal demonstração. Tamanho era o desejo de Emanuel em aliviar os padecimentos de Ibrahim Sued, que aceitou o desafio, prometendo que ao fim de 2 anos demonstraria por meio de um recital estar a vihuela à altura de sua posição como rainha. Ao sair da presença dos senhores do templo, a primeira coisa que Emanuel fez foi comprar uma vihuela. Começava naquele dia uma corrida contra o tempo. Não demorou para que Emanuel descobrisse a enormidade do desafio, pois a vihuela se rebelava a cada toque, recusando-lhe os sons desejados. Os dedos de Emanuel, tão acostumados ao dedilhado macio do órgão, sangravam agora ao atrito das cordas, em feridas que se tornariam rudes calos. Nessas horas de dor,
Quando os sons da vihuela pareciam zombar de sua incompetência, Emanuel se lembrava das mãos calejadas e do olhar de cordeiro de Ibraim e prosseguia em seu martírio. Ao fim de um mês de lutas, sem que avançasse na conquista daquela a quem decidira coroar rainha ao lado do órgão de Roma, Emanuel compreendeu que teria de recorrer a um grande mestre. Procurou entre os menestréis de Roma, mas nenhum estava à altura do padrão requerido pelo tempo. Impedido de procurá-lo noutras terras, devido aos seus compromissos diários no templo de Roma, Emanuel sofria ao ver os dias escoarem, sem que avançasse no domínio da vihuela. Estava Emanuel a ponto de perder a esperança em encontrar seu mestre, quando procurou por ele um tal Natã, cabalista de Jerusalém, que viera a Roma a fim de conhecer os enigmas de uma tal caverna do dragão. O que levava Natã a procurar Emanuel era o fato dele, desde os dias de estudante, dedicar parte de seu tempo ao trabalho de guia turístico. Por ser profundo conhecedor da história de Roma, por ser simpático e por falar vários idiomas, Emanuel era muito requisitado. Olhando por sobre os ombros de Natã, Emanuel avistou para além da muralha ocidental de Roma, não distante do altaneiro templo em que se encontravam, a caverna do dragão, para onde o cabalista desejava ser conduzido. Num instante, passou pela sua mente tudo que lera e ouvira desde a infância sobre aquele lugar. Nos dias áureos de Roma, fora aquela gruta um Odeion, que em latim significa sala de concerto. Com o declínio de Roma, o nobre lugar veio a ser prisão de delinquentes. Foi sob o domínio cristão que o lugar passou a se chamar Caverna do Dragão, pelo fato de serem ali trancafiados os piores hereges. Para evitar o contágio de suas ideias, o lugar fora interditado pelos líderes da igreja, havendo fortes penalidades para aqueles que se aventuravam por lá. Mesmo agora, quando já não haviam hereges a padecer ali por suas culpas, a interdição continuava a vigorar, pois as mentiras banidas dos rolos de papiros ainda podiam ser vistas nos altos relevos deixados nas entranhas escuras da maldita caverna. Como que a ler os pensamentos de Emanuel, Natã perguntou: "Você sabia que Orígenes, um dos pais da igreja, foi trancafiado na caverna do dragão por afirmar que Deus, o Pai, por ocasião do juízo final, se compadecerá de todos os seus filhos, de tal maneira que abrirá um caminho de salvação até mesmo para Lúcifer, o formoso querubim que pela transgressão se fez Satã?" Emanuel, que numa corrida contra o tempo buscava por sua vez uma maneira de libertar Ibraim Suede de seus tormentos, perguntou se Natã conhecia em Jerusalém ou em outras partes do mundo algum mestre de alaúde ou vihuela que por 1 ano e meio pudesse permanecer em Roma como seu professor. "Pago bem", acrescentou Emanuel, sem saber onde conseguir tais recursos. Natã sorriu diante da abrupta mudança de assunto do organista de Roma. Num verdadeiro desafio a Emanuel, o cabalista de Jerusalém mostrou-lhe um saquitel repleto de moedas de ouro e disse: "Leva-me até a caverna do dragão, e você terá não somente o mestre a quem procura, como também os meios para recompensá-lo." Diante desse gesto, Emanuel se rendeu, não pelo interesse na riqueza, mas pela possibilidade de se encontrar com o grande mestre. Inconsciente de que no porão do templo abria-se um estreito túnel que em instantes os levariam à caverna do dragão, Emanuel conduziu o misterioso cabalista através de longo caminho até aquele lugar maldito, onde se admirou das fontes e do jardim tão bem cuidado que adornavam a entrada da gruta. Como o interdito referia-se à entrada na caverna, Emanuel disse para Natã que o aguardaria ali do lado de fora. Assim que o cabalista de Jerusalém se ocultou em meio às sombras da gruta, acordes de uma celestial melodia começaram a emanar de suas profundezas, como se cordas de liras vibradas por anjos
anunciassem o alvorecer do mais lindo sonho. Esquecido do interdito, Emanuel se colocou de pé e, sem se importar com as sombras que iam se adensando, penetrou naquele abismo tomado pelos sons musicais. Guiado pela melodia, o organista de Roma deixou-se levar por labirintos até alcançar a capela, que outrora fora o Odeion. Ali, sob o brilho de um tosco lampião, estava um ancião a tocar um dourado alaúde, tendo aos pés o estojo aberto e nele algumas moedas de cobre deixadas por algum turista. Emanuel conhecera naqueles dias de sua busca muitos menestréis que faziam verdadeiras fortunas nos lugares declarados santos pela igreja, mas nenhum tinha o virtuosismo daquele ancião. Por qual razão escolhera ele aquele lugar tão raramente procurado pelos turistas para demonstrar sua arte? Emanuel se maravilhava diante do toque magistral quando reconheceu as mãos do alaudista. Foram aquelas mãos que em cadeias foram devolvidas ao escuro porão, sob aquele olhar de cordeiro pronto a se sacrificar. Sem compreender como aquelas mãos marcadas pelo sofrimento eram capazes de extrair tão ricas melodias do alaúde, Emanuel se curvou e, com reverente gratidão, depositou no estojo vazio as 7 moedas de prata que trouxera em seu bolso. Ao fazê-lo, uma segunda mão emergiu das sombras, depondo no estojo um saquitel repleto de moedas de ouro. Era Natã, o misterioso cabalista de Jerusalém, que ainda há pouco prometera conduzir Emanuel ao encontro do grande mestre. Ibrahim, que cabisbaixo tangia o alaúde, ergueu a fronte e, com um brilho nos olhos, louvou a generosidade de seu libertador. Acariciando as mãos do mestre, que por 7 anos padecera ao fole enquanto ele e os demais alunos de Anna Marclen se preparavam para a grande prova, Emanuel perguntou se ele o aceitaria como seu aluno. Ibrahim o aceitou como discípulo, prometendo transformá-lo naquele ano e meio no melhor alaudista do mundo. Ibrahim ensinou para seu discípulo a passagem subterrânea que ligava a caverna do dragão ao porão do templo. Por esse caminho, Emanuel haveria de passar nos meses seguintes para as aulas ministradas no Odeion. Naqueles dias de preparo para a grande prova, mestre e aluno compuseram juntos a obra com a qual o alaúde conquistaria o seu lugar de honra ao lado do órgão no templo de Roma. Era uma sonata inspirada na parábola do filho pródigo, na qual o órgão fazia o papel do pai e o alaúde o papel do filho. Sendo obra para um só executante, Emanuel revezaria nos 2 instrumentos, numa representação do pai e do filho. A obra culminava com o banquete da reconciliação, momento para o qual fora reservada uma grande surpresa, pois mestre e aluno haveriam de brilhar no palco num duo magistral. Para tanto, Natã se prontificou a se ocupar do fole do órgão naquele dia. Ao chegar o grande dia da prova, o antigo templo de Mitra transbordava com a elite dominadora dessa Roma católica. Ali estavam assentados em seus lugares de honra aqueles que 3 anos antes haviam banido o velho Natã pela culpa de demonstrar sobre as luzes os calos e feridas de suas mãos. Pois a elite de Roma o veriam retornar nesse dia, não em desonra, mas como o maior dos mestres. Teve então início o memorável recital, no qual Emanuel, com trajes de príncipe, representou a parábola do filho pródigo, com o órgão a implorar que o alaúde não deixasse a casa do pai. Mas este, deixando o templo de Jerusalém, partiu para uma terra distante, onde o amor se fizera Roma, e ali se afundou em culpa sem conta, tornando-se nas mãos dos boêmios um instrumento de desonra. Enquanto isso,
o pai, representado pelo órgão, deixava soar seus lamentos, sem perder, contudo, a esperança de reencontrar o filho querido. Quando a parábola alcançou seu ponto culminante, com Emanuel demonstrando através de sua genialidade o encontro do pai com o filho, a nobreza de Roma já não aplaudia, mas chorava na emoção dessa grandiosa reconciliação. Foi nesse clima que misturava lágrimas a risos que o grande concerto encerrou, com a multidão aclamando o alaúde como um verdadeiro rei, digno de reinar não somente sobre Roma, mas sobre todos os domínios universais. Somente então se deram conta do grandioso amor do Pai, que, simbolizado pelo órgão de Roma, deixara de ser a riqueza e o brilho no templo de Jerusalém para se tornar naqueles tubos de ouro ali em Roma. Tudo isso para resgatar o filho alaúde que havia se perdido. Essa compreensão, alcançada por entre risos e lágrimas, preparava a nobreza de Roma para o acontecimento que estava por vir. Colocando-se de pé ao lado do órgão, Emanuel disse: hei de honrar neste momento um grande mestre, sem o qual não se teria alcançado neste dia, como se demonstrou, a coroação do alaúde ao lado do órgão. De uma rica carruagem estacionada no pátio do templo, emergiu a figura de Ibrahim Suede com trajes reais. Ao penetrar no corredor do antigo templo de Mitra, todos os olhares se voltaram para ele, enquanto a nobreza de Roma, longe de reconhecê-lo como aquele desprezado folhista, ia se inclinando à sua passagem. Quando Ibrahim alcançou o palco, Emanuel, num gesto de reconhecimento, se prostrou, depondo em suas mãos o alaúde que se revelara naquele recital como um verdadeiro cetro. A nobreza de Roma, após aplaudir o encontro do grande mestre com seu aluno, ficou silente à espera de ouvi-lo tocar. Quando Ibrahim, com suas mãos calejadas pelo fole do órgão, começou a tocar, não se podia crer que os sons que irrompiam do alaúde eram deste mundo. Não seria aquele ancião o próprio Cristo que, descendo dos céus na glória de seu poder, empunhava com suas mãos marcadas pelo sacrifício o dourado alaúde? Diante desse pensamento, todos o adoraram. Veio então nova surpresa quando Emanuel, empunhando a vihuela que desejara ver rainha, passou a tocar em duo com Ibrahim Suede. Todos estavam encantados, pois jamais se ouvira naquele templo músicas de tamanha beleza. Chegara finalmente o momento da grandiosa revelação, quando a nobreza de Roma haveria de conhecer a identidade do grande mestre. Voltando a se inclinar perante Ibrahim Suede, Emanuel revelou para a plateia atônita: este grande mestre, em quem vocês reconheceram a pessoa do Cristo glorificado, esteve neste palco faz 3 anos, mas nós o expulsamos em desonra por mostrar-nos as feridas e os calos de suas mãos. Boquiabertos, todos o viam agora em sua glória, arrependidos por haverem-no banido. No entanto, uma questão se levantava: quem se ocupara nesse grandioso dia do fole do órgão? Foi a vez de Emanuel apresentar para a ilustre plateia Natan, o cabalista de Jerusalém, sem o qual a grandiosa reconciliação daquele dia não teria acontecido. Quando Natan, fatigado pelo desacostumado esforço, se colocou entre Emanuel e Ibrahim, cobrindo-os com seus braços, judaísmo, cristianismo e islamismo fizeram-se representar na simbólica reconciliação com a qual se inaugurará o reino messiânico da eterna paz. Estava, contudo, faltando alguém muito especial para que o banquete da reconciliação pudesse começar. Sem essa pessoa, nada do que se narrou nesta parábola teria acontecido. Foi Ibrahim Suede quem a convidou para comparecer ao palco naquele momento triunfal.
Quando Ana Marklen entrou com trajes de rainha, todos a aclamaram como a mãe das estrelas. Sua aparição foi uma grande surpresa para Emanuel. Fora sua admiração e amor por ela que o levara a dedicar-se tanto, vindo a ser seu melhor aluno. Como todos queriam ouvi-la, Emanuel, num gesto de reconhecimento, se ofereceu para baixar ao porão do templo, onde se ocupou do fole. Enquanto com os pés fincados nos vãos da rocha, se esforçava para enviar todo o ar necessário para os gigantescos tubos de ouro do órgão de Roma, compreendeu o quanto Ibrahim sofrera em todos aqueles anos em que ele desfrutara dos aplausos sob as luzes do palco. Compreendeu também que se ocuparia daquele fole eternamente, se tal fosse o preço para que Ana voltasse a ser organista de Roma. Todavia, enquanto sofria ao fole, se lembrou do moinho de Arona, onde jorros de água moviam um enorme braço de madeira, cuja mão fechada em punho transformava grãos de cereais em farinha. Ao emergir do porão do templo para os aplausos, Emanuel tinha a solução, que caso houvesse surgido mais cedo em sua mente, teria abortado o triunfo daquele dia. E aconteceu que ao fim do banquete, Ibrahim Suede, que se tornara muito rico, convidou Ana, Natã e Emanuel a acompanhá-lo em sua carruagem. Amanhecia quando alcançaram o jardim que adornava o pátio do Odeion, que já não se chamaria Caverna do Dragão, mas Templo do Amor. Ana estava maravilhada com a transformação que se operara naquele lugar. Você já conhecia este lugar? Perguntou-lhe Emanuel, surpreso. Ana passou a contar-lhe, enquanto seguiam pelos labirintos, agora iluminados, que por ocasião do grande concurso em que fora eleita organista de Roma, ela ouvira certa noite, quando passeava junto ao muro ocidental, os sons do alaúde vindos do lado externo da cidade. Tão fascinada ficara com a riqueza dos sons que, sem se conter, deixou a segurança dos muros, saindo em busca do tocador. Ao fim de penosa jornada, encontrara Ibrahim a tocar à entrada daquela caverna. Maravilhada e ao mesmo tempo compadecida de seu infortúnio, Ana concebera então um plano, com o secreto propósito de apresentá-lo finalmente para a nobreza de Roma. Como os senhores do templo procuravam por um folista, Ana viu nisso a oportunidade de ajudar o nobre artista, colocando-o a um passo de sua ascensão. Julgara haver chegado o momento oportuno de revelá-lo à nobreza de Roma, quando seu plano foi abortado, recaindo maldições em lugar de bênçãos sobre Ibrahim. Ana, que revelava essas coisas para Emanuel, ficou boquiaberta quando penetraram por fim no antigo Odeion, que fora completamente restaurado naquele ano e meio. De onde viera tamanha fortuna para aquele que por muito tempo fora um morador solitário da Caverna do Dragão? Era agora a vez de Ana ouvir dos lábios de Emanuel os fatos que se desenrolaram desde aquele dia que para ele fora de exaltação, ao passo que para Ana e Ibrahim haviam sido de humilhação. Contou-lhe sobre sua difícil busca de um instrumento que viesse a ocupar a posição de rainha ao lado do órgão, e de sua busca pelo mestre, sem o qual seu grande sonho não se realizaria. Contou-lhe sobre o decisivo papel de Natã, que proporcionou não somente seu encontro com Ibrahim, como todo o ouro necessário para a restauração do antigo Odeion. Ibrahim, que preparara um banquete particular para receber seus amigos, esperou que eles terminassem de contar sobre suas jornadas. Era agora a sua vez de revelar-lhes o seu passado. Com sua voz grave e compassada, o grande mestre contou-lhes que nascera em Jerusalém,
onde dedicou sua infância e juventude ao estudo do alaúde. Tornou-se num concertista muito requisitado, primeiramente no mundo árabe e depois por todas as nações do Oriente. Vivia seus dias de glória, quando começou a ter um sonho repetido. No sonho, via irromper do Mar Morto um monstro na forma de peixe, o qual uma misteriosa voz revelava ser o Leviatã. Diante de sua fúria, as águas ferviam e se avolumavam em grandes maremotos. Contra ele eram impotentes as armas humanas, pois suas escamas formavam uma couraça invulnerável. Como não podiam contê-lo, o Leviatã ia saltando de oceano em oceano, enquanto ia deixando para trás de si um rastro de destruição. O pesadelo terminava sempre com Ibrahim capturando, ao fim de grande luta, o Leviatã. De suas entranhas irrompia então um barril repleto de tesouros que o herói distribuía com os povos. Ibrahim despertava desses pesadelos, com uma misteriosa voz soando em seus ouvidos, ordenando-o a sair em busca do Leviatã. Tão irresistível se tornou essa incumbência, dizia-lhes o grande mestre, que de posse de um barco e armado de grandes anzóis e arpões, saía à pesca do Leviatã. A pequena plateia, que escutava a atenta narrativa de Ibrahim, não conteve o riso quando ele lhes revelou haver iniciado sua jornada de pesca no Mar Morto. "E você encontrou o Leviatã?" perguntou Emanuel a sorrir. "O Leviatã não encontrei, mas sim o barril com seus tesouros", respondeu Ibrahim. Ibrahim lhes contou então em como sua jornada de pesca findou 40 anos depois. Fazia suas buscas no mar Adriático quando avistou ao longe o brilho que julgou provir de uma estrela. Como o corpo luminoso se elevava e baixava ao sabor das ondas, remou o barco na sua direção a fim de ver do que se tratava. Com um sorriso triunfal, Ibrahim revelou: "Era o barril que em meus pesadelos eu sempre via irromper do ventre do Leviatã." Ana, Natã e Emanuel estavam curiosos para saberem o que o grande mestre encontrara no barril. Ibrahim, que reservara a grande surpresa para aquele momento, fez suspense antes de remover os tecidos de seda que o cobriam. "Lacrados no barril encontrei 3 tesouros", disse Ibrahim. "Lacrados no barril encontrei 3 tesouros", disse Ibrahim, antes de remover de seu interior um pesado jarro de alabastro, no qual se viam adornos em alto relevo de 2 oliveiras, cujas copas se uniam no tampo. Para que conhecesse o segundo tesouro, Ibrahim abriu o tampo do jarro, removendo do seu interior um grande rolo. Ao descerrá-lo perante os ilustres convidados, Ibrahim mostrou-lhes a costura que unia os 2 manuscritos que o compunham, sendo o primeiro em grego clássico e o segundo em hebraico. Foi Emanuel, o poliglota, quem identificou no primeiro a assinatura de Diógenes o Cínico e no segundo a assinatura de Melquisedeque, o rei de Salém. O primeiro apresentava as confissões de um querubim, ao passo que o segundo trazia revelações sobre a história universal. Se Emanuel se demorasse um pouco mais na leitura do manuscrito de Diógenes, ficaria sabendo da identidade do terceiro tesouro. Todavia, antes que o identificasse no rolo, Ibrahim o revelou como sendo o alaúde dourado, que em distante passado pertencera a Melquisedeque, o rei de Salém, e com o qual se promovera no dia anterior a grandiosa reconciliação. Ibrahim contou-lhes, por fim, como em sonhos fora instruído a deixar seu barco de pesca, vindo a se instalar ali no antigo Oideion, onde voltou à prática do alaúde, recuperando todo o virtuosismo de outrora, fitando suas mãos calejadas. O grande mestre reconheceu que, ao manejar por 40 anos os remos e os arpões em sua incansável busca do Leviatã, ele acabara se capacitando para a pesada tarefa exercida naqueles 10 anos como folista do órgão de Roma. O encontro culminou
com a leitura completa dos manuscritos. E foi como se o reino da eterna paz houvesse raiado para o mundo. Fim. Adquira os livros O Organista de Roma, Confissões de um Querubim e a História do Universo autografados pelo autor. Faça seu pedido pelo e-mail arteviolão@ig.com.br. Dispomos também de audiolivros e CDs com as gravações do violonista Diógenes Oliveira.